Olá, galera! Vou fazer com vocês agora a questão 36 do ano de 2010, da prova do município de São Bernardo do Campo. Vamos dar uma olhada? Com uma jarra cheia de suco, deseja-se encher todos os copos que estão em uma bandeja, colocando-se a mesma quantidade de suco em cada um deles. Porém, se forem colocados 200 ml em cada copo, ficarão faltando 150 ml para completar o último copo. Mas se forem colocados 150 ml em cada copo, sobrarão 200 ml na jarra. A quantidade de suco em litros dessa jarra é... Então, galera, basicamente o que a gente tem que descobrir aqui é a quantidade de suco que cabe nessa jarra, então, que ele deu pra gente. Bom, quais informações ele deu? Ele deu duas situações pra gente. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, se você encher todos os copos com 200 ml de suco, então faltarão no último copo 150 ml para completar ele. Então, na primeira situação, a gente tem uma quantidade de copos que a gente não conhece, mas se a gente encher todos eles com 200 ml, o último só que vai ficar faltando 150 ml. Ou seja, ele vai ter só 50 ml. Vocês podem pensar das duas maneiras. Na segunda situação, ao invés de ele encher cada copo com 200 ml, ele vai encher cada copo com 150 ml. E aí ele fala que nesse caso ele consegue então preencher todos os copos que ele tem e ainda vai sobrar 200 ml de suco na jarra. E aí é com essas duas situações que a gente vai conseguir então montar a nossa equação, no caso. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Na primeira situação, então vou colocar aqui, ó. Primeira situação. Na primeira situação, e aí para isso eu vou considerar o número de copos e eu vou falar que o número de copos é x. Então, x vai representar o número de copos. Porque o número de copos, pessoal, nas duas situações não muda. Então, dá para a gente usar esse parâmetro nos dois casos. E aí, na primeira situação, a quantidade de suco que a gente tem na jarra, vou colocar até assim, ó, só para ficar mais fácil de vocês visualizarem, vou colocar. O que cabe na jarra é... Agora vamos pensar o seguinte, ele fala que no primeiro caso ele coloca 200 ml em cada copo. Vamos pensar, se eu tivesse 3 copos, como que eu descobriria que cabe, quanto cabe nesses 3 copos juntos? Bom, se em cada um eu tiver 200 ml, eu vou ter 600. Como que eu sei? Eu vou fazer a quantidade de copos, que nesse exemplo que eu estou dando é 3, vezes a quantidade de suco que eu tenho em cada um deles, que é de 200. Então a gente teria 600 ml. Se eu tivesse 5 copos, eu teria 5 vezes 200, 1000. Só que ele fala que falta 150 ml para completar o último. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar subtrair esses 150 então que ficam faltando. Então, a quantidade de suco na jarra eu posso falar que vai ser de 200 vezes x. Isso daqui é se tivesse 200 ml em todos os copos. Só que aí, como no último fica faltando 150, eu vou subtrair 150. Tudo bem? Agora a gente faz a mesma coisa para a segunda situação. É o mesmo raciocínio. Na segunda situação, a gente vai ter que o que cabe na jarra vai ser dado. Como nesse caso ele enche cada copo com 150 ml, então eu vou ter, no total, nos copos, eu vou ter 150 vezes x. E aí ele fala que sobra 200 ml na jarra, ou seja, além do que eu tenho nos copos, eu vou ter mais 200 ml que ainda estão na jarra. E aí, como a jarra e os copos são os mesmos nas duas situações, pessoal, agora a gente pode simplesmente comparar essas duas expressões que a gente teve aqui. E aí, como eu sei que a jarra é a mesma, então fazendo uma comparação, então comparando os dois casos, eu posso falar que a jarra no primeiro é igual a jarra no segundo, então eu posso igualar os dois. Opa, só deixa eu voltar aqui. Aí a gente pode, então, igualar os dois. E aí, nesse caso, a gente vai ter, então, que 200x menos 150 tem que ser igual a 150x mais 200. Ou seja, aqui a gente tem a nossa equação.
E aí agora é resolver a equação. Para isso eu vou fazer o seguinte. Esse 200x, como eu tenho que subtrair ou adicionar junto com termos semelhantes, eu vou pegar esse 150 que está do lado direito e eu vou passar ele subtraindo para o outro lado. Então eu vou ter 200x menos 150x. Então, menos 150x. E aí isso daqui vai ter que ser igual. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou ter 200. E aí esse menos 150 que eu tenho do lado esquerdo, como ele está subtraindo, eu vou passar ele para o outro lado, somando. Então eu vou ter mais 150. E aí, pessoal, agora, como a gente já tem o x do mesmo lado, então 200x menos 150x vai me dar 50x. Isso daqui tem que ser igual a 350. E aí, como esse 50 está multiplicando o x, a gente passa por outro lado, com a operação inversa, nesse caso, dividindo. Então, eu vou ter 350 dividido por 50. Posso simplificar o zero nos dois. Então, o x é igual a 35 dividido por 5, que vai me dar 7. Mas o que o x representava mesmo? O x representava a quantidade de copos. E aí, pessoal, isso não é o que ele perguntou. Ele perguntou para a gente, então, quanto que tem de suco na jarra. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso pegar esse x igual a 7 e posso substituir ele em qualquer uma das expressões que a gente tinha aqui inicialmente. Então, eu vou substituir aqui na primeira. Vocês vão ver que se vocês substituírem qualquer uma das duas, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, substituindo. Então, substituindo, a gente vai ter que o que tem na jarra é igual a 200 vezes x, só que a gente acabou de determinar que o x é igual a 7, menos 150. Então, o que a gente tem na jarra vai ser igual a 200 vezes 7, que é 1.400, menos 150, que vai me dar 1.250. Só que reparem que a gente estava trabalhando em ml. E aí vocês vão olhar as respostas, vocês vão ver que não tem essa resposta. Por quê? Porque ele está me pedindo essa quantidade em litros. E aí como que a gente converte então de ml para litros, pessoal? A gente pode fazer uma regra de 3 simples, que é o quê? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso falar aqui, vou fazer uma regra de 3, aí a primeira coluna eu vou estar colocando o volume em litros e o segundo em ml. Eu sei que 1 litro tem 1.000 ml. Então, quantos litros eu vou ter? Aliás, não vou chamar de x só para vocês não confundirem com a quantidade de copos. Vou chamar aqui então de y. Então, quantos litros eu vou ter para 1.250 ml? E aí, como a gente tem aqui grandezas diretamente proporcionais, a gente faz uma multiplicação cruzada. E aí a gente vai ter aqui que 1.000 y é igual a 1.250 vezes 1, que é 1.250. Então, o y ele vai ser igual a 1.250 dividido por 1.000. Só relembrando, como que a gente pode fazer essa conta de uma maneira mais simples? Lembra que quando eu divido por um valor que tenha vários zeros, se eu tiver, por exemplo, 10.000, 10.000, 100.000 e assim por diante, eu posso simplesmente deslocar a vírgula. Então, o 1.250, eu vou fazer ele aqui, 1.250, quando a vírgula ela não está de uma forma explícita, escrita, quer dizer que ela está no final. Então, a vírgula está aqui. Como a gente está dividindo por 1.000, ou seja, a gente tem 3 zeros, a gente pode deslocar essa vírgula 3 casas para a esquerda. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui, ó, a vírgula que estava aqui, a gente vai deslocar 3 casas. Então, vai ser 1, 2, 3 casas. Então, essa vírgula ela vai ficar aqui. Isso quer dizer, então, que o y é de 1,250 litros. E aí, lembrem também que eu colocar o zero, depois que eu já tenho a vírgula, pessoal, eu colocar o zero à direita não vai fazer diferença. Então, eu escrever
1,250 ou eu escrever 1,25, dá na mesma. E aí, então, essa vai ser a nossa resposta final. E aí, então, olhando as alternativas, a gente vai ver que a alternativa correta é a alternativa A. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida, deixem nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.